O jornalista Cláudio Teran analisa tudo pra gente com o seu comentário aqui no Ponto de Vista. Roda aí. Entendendo a notícia, com Cláudio Teran. Amigos e amigas do Sertão Central Cearense, Elistênio, ouvintes e seguidores do Sistema Maior de Comunicação. O tempo que você perdeu de 2018 até aqui, quando você se transformou em bolsonarista e você passou a desenvolver dentro de você um sentimento antipetista, anti-esquerda, você, em pleno século XXI, que passou a acreditar em comunismo num país cujo DNA, cuja essência é capitalista, desde as caravelas de Pedro Álvares Cabral, certamente, se você ainda pensa, essa foi uma semana muito ruim, não é mesmo? Porque enquanto você perdeu todo esse tempo odiando Lula, o PT e tudo mais, pausa, eu não estou pedindo para você amar o Lula e o PT, mas no tempo em que você perdeu odiando, você licenciou a borra da política para tomar o Congresso Nacional e transformar o Congresso naquela casa de sem vergonhice em que está, neste momento, transformado. E certamente você que odeia a esquerda, o PT, o comunismo, né? Você, o que acha do deputado que você votou em 2018, o deputado que você votou em 2022, se somar lá em Brasília a criar uma PEC da blindagem e dar anistia para criminoso ou para bandido? Se do seu ponto de vista só existe bandido na esquerda, no PT e no, abre aspas, comunismo, fecha aspas, o seu problema é de um psiquiatra, é de um psicólogo. Agora, se você verdadeiramente é um cidadão, você tem que se somar condenando o que o Congresso desesperadamente tenta fazer. Porque o que o Congresso está tentando é dizer o seguinte: olha, se o sujeito for estuprador, pedófilo, ladrão, corrupto, criminoso, se ele matar, se ele atropelar alguém, tá tudo certo, pode. Caso ele seja denunciado, o Congresso, em votação secreta, é que vai dizer: tá bom, justiça, pode pegar ele. Olha, isso não existe, né? Isso não existe na Constituição Federal. E o que vai acontecer? É evidente que essas matérias terão de ser vetadas pelo presidente da República. É evidente também que haverá uma enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal contra essas bandidagens e essas sem-vergonhices. Não há palavra mais adequada. Sem-vergonhice para explicar o que aconteceu lá. E aí, ontem teve um momento muito interessante na Globo News, quando a Andréa Sadi entrevistou o relator dessa matéria da PEC da bandidagem, também conhecida como PEC da blindagem. Ela pegou e mostrou números de uma pesquisa. E ela disse: meu senhor, 53% da população são contra essa PEC da anistia, PEC da blindagem, da bandidagem. São contra. Por que o Congresso virou as costas para a população e para a maioria? O deputado que ela entrevistou é um tal de Cláudio Cajado, que é daquele tipo: fazemos qualquer negócio e vale tudo. E ele esbravejou e se irritou, e ela disse: não se esbraveje nem se irrite, eu quero que o senhor me explique. Eu quero que o senhor me explique por que o Congresso virou as costas para a população. E esse é o ponto onde eu convido você que é cidadão, independente de você ser de direita ou de esquerda e tal, que você reflita. Porque você vai deixar mesmo que esculhambe o seu país desse jeito, dessa maneira, sem tomar nenhuma atitude? Ah, mas o que você quer que eu faça? Você não pode votar nessa gente em 2026. Essas pessoas vão aparecer para pedir reeleição.
Eles fizeram isso, e eu comentei ontem aqui e reforço hoje, eles fizeram isso porque essas pessoas acham o seguinte: o voto é comprado. Eu tenho dinheiro para comprar voto. Quando eu chegar lá na minha aldeia, eu compro mesmo e pronto. Então eu posso fazer o que eu quiser no Congresso. Mas aí eu pergunto, foi para isso que você elegeu? Para que lá no Congresso o sujeito lhe traia e faça o que bem entende? Se essa matéria for à frente, nós vamos ter o seguinte país: se eu ou o senhor cometermos algum ato falho, um crime, alguma coisa, nós poderemos ser investigados, processados e punidos. Se for o deputado que você vota, não, o deputado está acima da lei, não pode. Para o deputado não vale a lei que vale para quem vota no deputado. Cabe isso na cabeça de alguém? Quando essas matérias forem derrubadas lá no Supremo, e eu espero que elas sejam derrubadas no Senado, e que o Senado da República não compactue com essa imoralidade, mas caso essas matérias cheguem ao Supremo Tribunal Federal, os juízes da Corte Suprema terão que dizer não a elas. Não, isso aqui não vale, bota no lixo, porque não vale. Elas ferem a Constituição. Ninguém está acima da lei, nem deputados que acham que podem aprovar PEC para ficar acima da lei. Ninguém está acima da lei. Cometeu o crime, cometeu o delito, tem que pagar. Mas veja, nós temos hoje um segmento imenso de políticos em Brasília, a maioria inclusive. Ontem eu citei os nomes aqui da bancada cearense, dos 19 que votaram, só 4 votaram contra. Todos os outros votaram a favor. Então é preciso que haja um ajuste de contas seu com essas pessoas. Vai aparecer em breve, não duvide, gente de rádio, de televisão, colunistas, comentaristas, criticando o Supremo e dizendo que o Supremo quer mandar no país, caso a matéria chegue lá e os juízes digam: não, isso aqui é contra a lei, isso é inconstitucional. Porque isso é contra a lei, isso não pode ser aprovado. Ah, mas o Congresso aprovou. Sim, aprovou de forma ilegal, porque o Congresso virou uma casa de sem-vergonhice. Se você acha sem-vergonhice uma palavra pesada, vamos ao presidente que se elegeu para a Câmara dos Deputados. Hugo Mota, antes de chegar lá, teve a mãe e a avó dele presas em Patos, na Paraíba, por roubarem os cofres públicos do município. Hugo Mota vem de lá. As duas senhoras foram denunciadas e acabaram levadas pelo camburão, porque o roubo que elas praticaram na prefeitura de Patos é indiscutível. Todo mundo sabe na cidade. Uma pessoa com essa ficha se elegeu presidente da Câmara dos Deputados. Então, o nosso problema, o seu problema, caso você se sinta um conservador, cidadão de bem e odeia o PT, o petismo e o antipetismo, não sei o quê, está na hora de rever os seus conceitos. Ou então, bater no peito e dizer assim: eu quero é assim mesmo. Porque quanto mais você deixar, mais a boiada da sem-vergonhice vai avançar. Cláudio Teran, para o Sistema Maior de Comunicação.